Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho agora de antibióticos. Nós, profissionais da saúde, os dentistas, podemos prescrever. Em caso de necessidade, é muito importante que saibamos por que estamos prescrevendo aquele específico antibiótico e para qual procedimento é importante a gente prescrever. Vamos falar um pouquinho, então, do mecanismo de ação dos antibióticos. Os antibióticos têm uma característica que é a toxicidade seletiva. Ou seja, eles atuam em partes celulares que não são presentes nas células humanas. Vamos dar um exemplo? Na parede celular da bactéria, que é dupla, diferente da parede celular das células humanas. Em estruturas que atuam na divisão celular. A nossa é por mitose. A deles, as células bacterianas, geralmente divisão binária, meiose. Então, essas diferenças celulares fazem com que os antibióticos atuem especificamente em estruturas diferenciadas. Então, ribossomos diferenciados da célula humana, então o antibiótico vai atuar no que existe só na bactéria. As bactérias não têm mitocôndrias, a nossa tem. Então, tem estruturas que substituem a mitocôndria. Ou seja, a toxicidade seletiva nada mais é que a medicação atuando numa estrutura celular que não está presente na nossa célula. Não vai prejudicar as células que são nossas e sim apenas as que são da bactéria. Seja ela qual for a estrutura, mais de uma estrutura ou mais de um tipo de ação, esse antibiótico vai estar atuando nesse sentido. Vamos falar um pouquinho dos antibióticos que a gente pode usar na harmonização orofacial. Existem protocolos que durante o decorrer da aula a doutora Mariana vai falar. Por exemplo, numa intercorrência de nariz, qual antibiótico é mais usado, um protocolo mais utilizado para uma bichectomia. Aqui a minha intenção é mostrar que não existe só esse antibiótico. Vocês agora que estão nos assistindo, às vezes precisam saber de outros tipos de antibióticos, até mesmo porque, às vezes, aquele antibiótico já foi ministrado e já não houve o efeito necessário. Um dos antibióticos que a gente pode utilizar quando já o protocolo não deu resultado, uma outra opção de antibiótico terapia é, por exemplo, o Avalox, que é o nome comercial, é o monofloxacino. Esse antibiótico de 400 mg, ele tem algumas vantagens. Primeiro, a posologia é 1 por dia, pode ser dado de 7 a 10 dias. Então, pacientes que já tomam muitas medicações, que já tomam muitos comprimidos por dia, às vezes ficam incomodados de ter que tomar um antibiótico, por exemplo, 4 vezes por dia, 3 vezes por dia. Então, é uma possibilidade terapêutica viável, porque também tem grande afinidade com infecções da pele, tecido mole, complicações de pacientes descompensados diabéticos, presença de abscessos com bactérias, principalmente na região da pele. Então, ele trata muito bem qualquer infecção das vias aéreas superiores e pele e mucosa, que é o que a gente atua na harmonização orofacial. Outra opção é a claritomicina, o Claricid, de 500 mg. Também é um antibiótico mais potente, nunca eleito em primeira escolha, mas é uma outra opção que nós temos também para pacientes que têm alergia a derivados de amoxicilina, de penicilina. É uma medicação que também é uma dose por dia, então pacientes que já tomam muitas outras medicações também é um antibiótico que facilita a tomada da medicação. Desta forma também tem uma colaboração maior do paciente quando você facilita a vida dele, e ele pode ser ministrado de 7 a 10 dias. Ele também tem grande potencial de ação nas vias aéreas superiores, mucosa e pele. Então, para nós da harmonização, mais uma possibilidade aí de antibiótico. Qual o grande problema do Avalox e do Claricid? Tanto ele na forma da medicação famosa registrada, referência, como na genérica. Custo. O custo é um pouco mais elevado que os demais antibióticos, mas nunca vai ser a primeira escolha. Eles serão utilizados quando você precisa de alguma coisa a mais para aquele paciente. O levofloxacino, que é o Tamiram, 750 mg, também é uma outra opção terapêutica, também não é a primeira escolha. É um antibiótico que também pode ser administrado de 7 a 10 dias e também tem grande potencial nas vias aéreas superiores, pele, mucosa, e é muito utilizado em problemas que são relacionados como, por exemplo, pneumonia, problemas de sinusite. Então, paciente que, por exemplo, desenvolveu um problema
respiratório depois de um procedimento, seja ele qual for, é uma opção terapêutica interessante a ser levada em consideração. A amoxicilina de 875 com clavulanato de potássio é um antibiótico de primeira escolha para os procedimentos na harmonização orofacial para os pacientes que não têm alergia a derivados de penicilina e amoxicilina. Porém, ele precisa de uma dosagem de 2 vezes ao dia, pode ser prescrito por 5, 7, 10 dias, não tem problema nenhum. E é um antibiótico que tem a opção do genérico, né, que também tem um custo mais baixo e é mais fácil do paciente aceitar e comprar. É o de primeira escolha, como falei, então sempre a gente começa com ele. Se for necessário, a gente tem esses outros 3 que eu citei o exemplo para utilizar no dia a dia. A cefalexina é um outro antibiótico que também tem ação específica, principalmente na pele, e por uma bactéria muito presente em infecções de pele, a Streptococcus e o Staphylococcus também. É uma medicação que tem 2 possibilidades de posologia. Quando você prescreve a cefalexina de 1 grama, você tem que dar 2 vezes ao dia. Quando você prescreve a cefalexina de 500 miligramas, você tem que prescrever 4 vezes ao dia. Pode ser prescrita de 7 dias até 10 dias, sem problema algum. É muito utilizado realmente em infecções específicas de pele e da face. Na harmonização, um antibiótico que pode ser muito empregado sem problema algum. E a azitromicina. A azitromicina é um macrolídeo, um antibiótico que tem também grande utilidade, principalmente nos casos dos pacientes que são sensíveis à penicilina e amoxicilina. Então, é um antibiótico de eleição para os pacientes que têm relato de alergia a antibiótico. Ele também é um antibiótico fácil do paciente aderir ao tratamento, porque ele é 1 vez ao dia, pode ser ministrado 3 dias, pode ser ministrado 5 dias, pode ser ministrado 7 dias também, sem problema nenhum. E também tem ação específica nas vias aéreas superiores, na mucosa e na pele. Então, é um antibiótico que pode nos ajudar sem problema algum, principalmente para os pacientes que têm essa sensibilidade, como eu relatei. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho da antibiótico terapia profilática. Então, pacientes que exigem um certo cuidado clínico sistêmico, é importante que a gente considere essa antibiótico terapia profilática tanto na harmonização como num procedimento odontológico mais invasivo, num procedimento cirúrgico na região da papada, numa bichectomia. Por quê? Esses pacientes que apresentam risco podem desenvolver um problema muito sério, que é a endocardite bacteriana. Então, esse protocolo foi reestabelecido em 2017. O artigo que restabelece e a tabela das medicações estão aqui na aula. Vocês vão ter acesso e vai ser muito fácil o entendimento. Mas o importante é salientar que existe a necessidade da prescrição desses antibióticos antes dos procedimentos invasivos para que o paciente não corra risco. Que paciente é esse? Paciente que tem histórico de prótese cardíaca, sopro, pacientes que têm qualquer tipo de problema cardiológico, pacientes que são imunodeprimidos, pacientes diabéticos descompensados. Então, esses pacientes que você, na anamnese, observou esse tipo de problema, você precisa tomar o cuidado de prescrever antibiótico terapia profilática, que existe uma tabela que pode ser intramuscular, pode ser via oral, pode ser 2 horas antes da consulta, 1 hora antes da consulta. Tudo isso está bem descrito aqui na tabela e nos artigos que a gente deixou aqui para vocês. Um outro tópico que é importante vocês ficarem cientes: às vezes o paciente chega para você e você vai fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma bichectomia, e ele tem lá, olha, sou classificação ASA. Então, o que é classificação ASA? Classificação ASA é o estado de saúde do paciente. Então, às vezes ele chega com uma cartinha que o paciente já sabe que tem um histórico pregresso de doenças que são importantes. Ele fala, eu sou classificação ASA 1. Então, a gente colocou aqui a tabelinha para vocês saberem o que quer dizer cada classificação. Então, ASA 1 é saudável, ASA 2, doença sistêmica moderada com fator de risco leve, ASA 3, doença sistêmica séria, incapacitante, ou seja, só a nível hospitalar. Já aconteceu no meu consultório, pacientes que têm síndrome de Down e que vão fazer qualquer tipo de procedimento no consultório, eles têm grande risco de doenças cardiovasculares correlatas, são comorbidades da síndrome. Então,
pacientes com síndrome de Down também já estão incluídos nesse protocolo de antibiótico terapia profilática. Existem algumas nomenclaturas que são presentes nas medicações, existe uma tabelinha aqui, mais para título de curiosidade, por exemplo, o que quer dizer BD, né? Antibiótico BD é porque é 2 vezes ao dia, XR é porque ele tem liberação prolongada, Tilenol DC, por exemplo, que é para dor de cabeça. Existem algumas especificações que é legal você saber o que significa, mas a título de curiosidade. Então, assim, com relação à antibiótico terapia, é você ter o bom senso e prescrever quando necessário para o paciente específico, pacientes, dependendo do procedimento que você vai realizar, se é mais invasivo, menos invasivo, tudo isso tem que ser definido aonde? Na anamnese, no planejamento do paciente e na conduta que você vai realizar. Não precisa prescrever para todo mundo, mas também é importante você saber quando, como prescrever e o que você pode prescrever. Isso vai ser muito debatido na parte da doutora Mariana, que é a parte clínica da nossa aula. O próximo tópico, pessoal, é um tópico bem interessante, é um vídeo que a gente vai dar uma introduzida para vocês sobre ozonioterapia, que é mais uma ferramenta terapêutica que a gente pode usar no nosso dia a dia. Vejo vocês no próximo vídeo.